Boa tarde a todos, todas. Boa tarde. Espero que vocês estejam bem, sexta-feira. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Karen, Bárbara. A gente está chegando. Olá, Paulo. Penúltima aula. A gente já está chegando ao fim do curso. Foi uma semana cheia de cursos. Boa tarde, Juliana, Cláudia, Gil. Vou dar mais um pouquinho, uns minutinhos, enquanto as pessoas entram. Boa tarde, Liz, Sofia, Juliana. Pessoal chegando. Deixa eu ver se está rolando o YouTube. Boa tarde, Nice. Boa tarde a todos. Olá, Márcia. Vamos ver vocês de alguma maneira, pelo menos o nome de vocês. Boa tarde, pessoal mandando boa tarde aí. Hoje, nessa sexta-feira, por ser sexta, vou tentar dar uma aula mais leve. A gente lidou com assuntos pesados na aula passada, né? Vamos assistir bastante desenho, trechos, ouvir muito russo. Vocês gostaram? Os anos 20, eles têm esse diferencial, né? Eles são tão contraditórios a momentos que são difíceis até de narrar, em momentos impressionantes. Ah, que bom, Sabrina. Admitir a Paula. Que bom, Juliana. Ah, que bom. Curso de romance dos anos 30, brasileiro, isso é interessante. Bem interessante. Os romances proletários. Pô, isso é interessante para mim também, para minha pesquisa. Passo os detalhes depois, Sabrina. Obrigada. Mais uns minutinhos, né? O pessoal ainda está entrando.
Gente, eu não sei se tem alguém acompanhando no YouTube, mas eu só para avisar, eu não consigo ver as mensagens. Eu vejo depois, assim, por isso eu dou um oi, mas eu não estou lendo vocês, eu só leio o início e no fim. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se tem algum corajoso acompanhando o curso desde o início, vocês podem me escrever depois pelo Face ou por e-mail. Ah, é mesmo, Cláudia? Então, esse curso você tem muito a dizer também. Você participou como? A Cláudia Gil, na área de textos, desculpa, não vi até o fim. Então, a gente pode conversar bastante na aula de segunda, né, que é uma aula que vai falar mais de design. A gente pode bater um papo bom. São incríveis as estampas dessa época. Incríveis, né? Eu fico impressionada, assim. Com uma estética, a estética é muito contemporânea, né? Quando eu vejo alguns livros russos dessa época, alguns textos ficam datados, não todos, mas assim, do ponto de vista do design, eles estão completamente atuais, né? Quer dizer, talvez vocês concordem ou não, mas a impressão que eu tenho é essa. A gente não comecei a aula ainda, a gente só está batendo um papo enquanto as pessoas chegam, são 3:01. Agora eu já vou compartilhar. Estão vendo bem? Sim, que bom. Hoje eu vou precisar muito do feedback de vocês, porque tem muito filme. A Papova a gente viu É a Lídia Papova ou é a Lyubov? A gente viu na aula passada o trabalho dela. Eu não sei de quem você está falando. A Lyubov. Então a gente viu da Lídia, é outra. Mas eu conheço algumas estampas dela, são muito, muito boas. Bom, 3:03 eu vou começar. Então, a gente está na aula 3, a penúltima aula do nosso curso, tá? Hoje a gente vai falar um pouco dessa tal nova poesia que surge nos anos 20. Fazendo só uma breve recapitulação, a gente terminou a aula passada com uma música de... Estou admitindo a Karine. Uma música em homenagem ao Arkady Gaidar, que foi um dos escritores mais conhecidos e populares nos anos 40. Aquela música nos anos 60 eu acabei nem traduzindo para vocês, mas tudo bem, era só para dar um coro, para mostrar para vocês um coro de pioneiros e como a imagem do Gaidar se desdobrou na sociedade russa. Antes disso, a gente conheceu parte da poética, não é, de Mayakovsky para crianças. Depois eu me lembrei, alguém me perguntou sobre o teatro de Mayakovsky, se há estudos, assim, sim, a da Arlete Orlando Cavalieri, uma professora da USP, ela estudou bastante o teatro de Mayakovsky, então se alguém perguntou, fica aí o nome, e para quem se interessa pela poesia de Mayakovsky em geral, a gente está muito bem servido de traduções, assim, recentemente saiu uma tradução na editora 34, de Letícia May, né, sobre isso, e a gente tem também a antológica tradução do Haroldo Augusto de Campos e do professor Boris Schneider. Indico todas. A Ana, então, Arlete Orlando Cavalieri. Além disso, a professora Arlete, a Letícia May,
Ambas estiveram naquele congresso que eu falei para vocês, no seminário Livros e Histórias Infantis, e falaram bastante sobre essa questão do Mayakovsky se colocar no seu trabalho. Lembra que eu falei para vocês do farol Mayakovsky, como ele utilizou Mayakovsky? Falaram com muito mais propriedade do que eu, porque são especialistas no trabalho de Mayakovsky, inseriram esse procedimento que ele usou na poesia infantil na estética de Mayakovsky como um todo. Se eu estou bem lembrada, as duas mencionaram isso. Enfim, ficam alguns nomes para quem eu sei que muita gente gosta de Mayakovsky, vale a pena olhar o trabalho deles. Tá? Antes disso, a gente viu alguns temas frequentes nos anos 20, como a Guerra Civil. A gente viu algumas cenas de 1917 e aqueles livros de produção. Né, livros que explicam como as coisas são feitas, como da onde vem a louça, da onde vem a cerâmica, da onde vem o chocolate, o avião e tudo mais. E eu falei para vocês que tem uma vertente da poesia russa para criança que a gente iria ver de forma especial, que seria hoje. É aí que eu separei o slide, aquele mesmo slide que a gente vai partir daqui. Só lembrando que a gente está naquele período, a gente está nos anos 20, ou seja, a gente está durante a NEP, há certo abrandamento da censura, e é o início, a gente está no início dessa nova geração de escritores para crianças e jovens, tá? A gente vai começar, deixa eu ver que tem uma mensagem. Você ficou, essas obras infanto-juvenis de Mayakovsky, o Lucas está perguntando. Então, eu acho que eu citei na aula passada as duas traduções que eu conheço, pelo menos, que saiu na Boitempo, né, o Can Beat, agora eu já esqueci como o que eu quero ser quando crescer, não sei exatamente o título. E na editora Éder tem uma outra tradução, né, o que é bom e o que é ruim. Eu não conheço mais nenhuma. Tá? A Letícia May, e no livro da 34, e no livro da perspectiva, né, Mayakovsky Poemas, a poesia para o público adulto. O que eu sei sobre Mayakovsky infantil é isso. Eu acho que não, Lucas, mas eu posso olhar se tem alguma antologia e te passar depois. Eu não estudo tanto Mayakovsky, por isso não sei. Conheço essas duas, tá? Mas hoje a gente vai falar de outros, dos dois que são considerados os dois pais dessa nova forma de escrever poesia. Veja bem que eu estou falando de poesia. Isso é curioso, que o Kornei Chukovsky, com quem eu vou começar, ele é o escritor infanto-juvenil mais vendido, ao menos, pelo menos eu vi em 2019, é o mais vendido. Ele vende mais que Harry Potter na Rússia. E é poesia. O que ele vende aqui é poesia. Você pode pensar, mas quem compra são os pais. De fato. Mas eu acho um dado impressionante, a intimidade que os russos têm com a poesia. Isso, de fato, é impressionante. Vamos falar um pouquinho da vida de Chukovsky. O Chukovsky, ele nasceu em Odessa. Ele é de uma família pobre. A mãe dele... Ela conheceu o pai do Chukovsky na casa onde ela trabalhava como criada e ele não foi reconhecido pelo pai. Eu só estou contando esse detalhe, não é por nenhum tipo de fofoca, mas é que depois, enquanto ele estudava, ele acabou sendo expulso da escola na 5ª série, e porque não aceitavam mães solteiras, enfim, a condição social dele não era tranquilo, não, o sistema educacional antes. E ele trouxe essa marca forte para o resto da vida, e ele teve essa vontade de se criar intelectualmente, tá? Então, ele, por exemplo, estudou inglês, ele aprendeu sozinho e aprendeu muito bem. Aprendeu tanto que ele começou a carreira como jornalista, e ele foi mandado para Londres por ser o único da redação que sabia falar inglês. E essa viagem foi muito importante, não só como ele aperfeiçoou a língua, como ele também teve contato com a literatura inglesa, que eu acho que é um dado importante para a poética dele. Veja que ele ainda não é escritor para criança, tá? Deixa eu só admitir aqui. Ele, por enquanto, ele ainda é jornalista, e quando ele volta, ele também não se dedica à literatura infantil, ele se dedica à crítica literária. Na verdade,
a obra de Tchaikovsky, se você reunir, a gente tem 15 volumes, imagina as obras completas de Tchaikovsky, e o que ele escreveu para crianças são 20 contos, mas, na verdade, mesmo na Rússia, ele é mais lembrado como escritor para crianças do que como crítico literário. Ele escreveu na crítica, né, no campo da crítica, ele escreveu sobre vários autores, mas, assim, ele fez um trabalho extenso sobre Nekrásov. Ele organizou as obras de Nekrásov, ele estudou profundamente Nekrásov e isso ele levou para a vida. Tá? E ele também se dedicou muito à tradução e escreveu sobre tradução, teoria da tradução. Mas, dos anos 20, do início de 20 até o início de 30, nesses 10 anos, ele produziu poemas, contos em versos para crianças que realmente marcaram a história da literatura russa para sempre. Eu acho que ele é uma espécie de ponto de virada. Deixa eu mostrar umas fotos para vocês que são bem impressionantes. Aqui, essa cidade aqui é Rепно, Okala, é onde ele morou por um tempo. Ele fica ao norte de São Petersburgo, é bem ao norte. Já a caminho de Helsinki, também, que é a Estrada de Ferro. Ele mudou de nome aqui, porque antes fazia parte da Finlândia, agora faz parte da Rússia. Esse aqui é o Tchaikovsky com a família, né? Com parte da família, ele teve 4 filhos. Mas eu queria só falar desse lugar, porque eu vou voltar a ele. Nesse lugar, ele era um lugar que era frequentado por muitos literatos, por muitos artistas em geral. E um deles era o Ilya Repin. O Ilya Repin, nessa época, ele é um pintor mais do que consagrado nessa época. Para vocês terem uma ideia, Dostoiévski escrevia sobre o Repin. Ele era super conhecido. E ele era vizinho do Tchaikovsky. E ele fez esse retrato, está vendo aqui à direita? A gente tem o retrato de Tchaikovsky feito por Repin. Mas eu queria mostrar isso só para mostrar como, apesar da origem dele modesta, apesar de ele ter estudado, ele realmente conseguiu se integrar à intelectualidade russa, e conseguiu mesmo. Isso foi retratado por Repin, mas eu queria mostrar esse retrato para mostrar essa foto impressionante à esquerda. Essa foto foi um fotógrafo até conhecido, mas ela foi tirada em 1910, no dia em que o Repin, está vendo esse senhor aqui com o jornal, soube da morte de Tolstói. Né? Você pode imaginar o que foi a morte de Tolstói. Tolstói foi uma figura conhecidíssima na Rússia e fora da Rússia. E aqui ele está lendo, no momento que ele descobre que está lendo sobre isso. Aqui atrás a gente tem o quadro de Tolstói. E aqui à esquerda a gente tem o Tchaikovsky, tá? Diante do quadro que ainda não tinha sido finalizado. É impossível ser mais simbólica essa foto, né? Mas eu queria mostrar, antes da gente entrar no mundo infantil de Tchaikovsky, um pouquinho da vida dele. O Tchaikovsky entrou na literatura infanto-juvenil mais infantil do que juvenil, porque esses contos são para os pequenos, tá? Eu acho que de forma quase acidental. Ele escreveu um conto, ele tinha feito alguma coisa antes, mas não tinha feito muito sucesso, mas ele escreveu um conto em verso chamado Crocodilo. Isso foi realmente um marco na história da literatura infanto-juvenil russa, foi um marco. Esse conto ele foi antes, como acontecia frequentemente, publicado numa revista, a revista Niva, tá? Aqui vocês estão vendo que se chama Trigal. Deixa eu admitir. E ele terminou de ser publicado em... Só admitindo o pessoal que está terminando de chegar, ele foi publicado em 17, tá? Terminou de publicar o 17, ou seja, esse conto ele foi feito antes da Revolução, tá? Depois ele saiu em forma de livro. Do que fala esse conto? É um conto em versos, tá? Como eu falei, a gente está no campo da poesia. Ele fala de um crocodilo que andava pelas ruas de Petrogrado, né? Depois Leningrado e hoje São Petersburgo, engolindo pessoas. E quem vai salvar E aí vira um caos, né? A cidade vira um caos por causa da presença desse crocodilo, né? Andando pelas ruas da cidade. E quem vai salvar, quem vai instaurar a paz, é um menininho muito pequenininho, Vânia,
tá? Que vai com um sabre de brinquedo liquidar com o crocodilo que passa, que ele engoliu várias pessoas, ele vai cuspindo as pessoas. Isso seria a primeira parte. Eu estou contando mais ou menos no enredo para vocês terem uma noção. A gente vai ouvir um pouco o crocodilo. A segunda parte já mostra o crocodilo, ele volta para a África e fica entre os amigos da selva, ele reencontra os crocodilinhos, os seus filhos. Aí tem lances muito curiosos e doces do Tchaikovsky, sei lá, o filho dele fica com febre porque engole sem querer um samovar. Tem esse tipo de detalhe no conto. E a terceira parte, ele volta, os animais da África vão de novo para Petrogrado, porque eles estão revoltados com a situação dos animais no zoológico. Tá? E aí eles acabam sequestrando uma menina e o Vassi de novo está aí para salvar a situação. Ele acaba libertando todos os animais e acaba assim numa grande festa. Eu contei com detalhes por alguns motivos. Primeiro, porque essa estrutura de uma situação que está mais ou menos em equilíbrio, aí ocorre o caos. E o caos, a paz, ela surge através de um elemento frágil, porque o Vassi é uma criança muito pequena, é uma estrutura que vai reaparecer em vários contos para criança do Tchaikovsky. Tá? E esse final que é uma grande festa e um grande banquete. Veja que essa é uma estrutura que aparece em vários contos populares. Então, quando eu falei que o Tchaikovsky, ele trabalha com escasca, não significa que ele vai colocar lá a Baba Yaga. Não. Ele vai utilizar a estrutura. Tá? Além disso, ele tem um ritmo muito cinematográfico, tão cinematográfico que tem mais de 30 desenhos baseados em obras de Tchaikovsky, tá? E é inacreditável como as pessoas sabem de cor os poemas de Tchaikovsky para criança. Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou ler o início, depois eu traduzo, só para vocês sentirem, tá? Gil da Bill, Krakadil, Paulice Radil, Papirossi Curil, Paturietsky Gavaril, Krakadil, Krakadil, Krakadilovich. A gente vai ouvir desenho, mas ele está falando que havia um crocodilo, que ele andava pela rua, que ele fumava. Isso aí eu não sei como a gente poderia resolver nos dias de hoje, na tradução. Ele falava turco, veja que inicialmente ele falava alemão, mas depois, por conta da censura, mudou a língua, e assim ele apresenta a personagem. Como eu falei, é muito fácil memorizar isso, é muito fácil memorizar os poemas de Tchaikovsky, e isso faz parte da poética dele. Eu quero mostrar para vocês, como eu falei, hoje é uma aula que a gente vai ver muitos desenhinhos. Eu vou mostrar para vocês um trechinho de um desenho feito inspirado nesse conto. Só um detalhe, a história que o Tchaikovsky, por que eu falei que ele escreveu, que ele entrou na literatura infantil de forma quase acidental? Porque ele fez esse conto para o filho dele, que estava doente, para encorajá-lo. Tá? Isso é um detalhe importante para vocês entenderem esse trechinho que eu vou mostrar agora. Ok? Vamos lá? Aliás, vamos lá não, eu vou compartilhar. Ouvindo?
Жил-да был. Кто же все-таки был? Ага, знаю. Крокодил. Значит так. Жил-да был крокодил. Он по улицам ходил. Здрасте. Позвольте, вы... Простите, Он по улицам ходил, по-турецки говорил. Крокодил, крокодил, крокодилович. Eu deixei ligado. Tudo bem aí? Vocês estão vendo bem de novo? Ótimo. Então, eu mostrei um trechinho, vocês viram lá que tem o prólogo, digamos, que é seria o próprio Tchaikovsky é lindo, é muito lindo esse desenho. E a narração é de um autor super famoso que chama Tabakov, que morreu não faz muito tempo, ele foi diretor do Teatro de Arte de Moscou, Tchekhov. Deixa eu só admitir aqui. Muito lindo. Depois eu mando para vocês esses links, vou ver se encontro com legenda. Mas, enfim. O pessoal gostou do desenho. Mas, enfim, esse conto, ele transformou o Tchaikovsky em escritor infantil da noite para o dia. Ele ficou famoso, assim, as crianças adoraram esse novo ritmo. Foi, assim, uma sensação. Mas o que aconteceu? Como a gente percebeu na aula passada, contos sobre animais, contos que não tinham uma relação tão forte com a ideologia, não eram muito bem vistos, e ele começou a ser criticado, tá? Em 26, essa edição foi proibida, né, que saiu em forma de livro, e daí chegou a ser reeditada, e assim, logo em seguida, saiu uma crítica da Krupskaya, né, que era uma figura importante, no Pravda. Aí complicou. A crítica chama Sobre o Crocodilo de Tchaikovsky, eu até traduzi um trechinho para vocês. Não é por ser escasca que penso que não é preciso dar crocodilo às crianças, mas por ser um lodo burguês. Então, assim, além de vários termos que eles criticavam, que eles achavam que eram termos antigos, também tem a ideia dele salvar, o rapazinho salvar a menina. Então, assim, foi E aí ele está no auge, né, dessa discussão, 28 para 29. Foi um período bem complicado para o Tchaikovsky, para várias obras. Veja que a obra saiu em 17, e essa discussão volta em 28. E aí ele foi tão... Estou admitindo a Lígia, foi tão complicado isso que até surgiu um termo pejorativo que era Tchaikovshina,
que significavam aquelas obras que não traziam temas soviéticos, tá? Como eu falei, algumas obras elas eram proibidas, depois elas voltavam. Então, o Tchaikovsky voltou, mas nessa época foi um problema grande para ele, tá? Mas, enfim, essa obra, o Crocodilo, como eu falei para vocês, ela demarca o estilo, ele se acha aqui, e tanto que essa estrutura se reflete em outros contos. A gente vai falar de mais um. O Yuri Tinianov, que é um crítico literário super importante, também escritor, assim ele definiu o verso do Tchaikovsky para criança. Verso ligeiro, alternância de metros, explodindo em música, em refrão. Tais eram novos sons. Isso apareceu no Crocodilo de Tchaikovsky, produzindo rumor, interesse e admiração, tal como ocorre diante de um novo fenômeno literário. Tá? Então, essa é a importância aí desse primeiro conto em versos de Tchaikovsky para o público infantil. Eu queria falar um pouco, em geral, da poética de Tchaikovsky, porque eu acho muito fascinante algumas ideias que ele traz. Veja que ele veio da crítica literária, ele não é um pedagogo, ele não estudou psicologia nem pedagogia, mas ele escreveu um livro, aliás, é uma coletânea de ensaios dele, que se chama aqui, eu coloquei do lado. Deixa eu ver o bate-papo aqui. Mas sobre desenhos eu vou dar uma boa dica para vocês daqui a pouquinho. Tem quem entenda muito mais do que eu de desenhos soviéticos. Mas, enfim, nesse livro, que se chama Dos 2 aos 5, ele tem vários artigos sobre literatura infantil ou sobre como se fazer literatura infantil. Eu não li inteiro ainda, porque tem mais de 500 páginas, mas eu li umas partes e tem umas coisas que ele fala, por exemplo, que o ponto de vista da criança, ele é preservado nos contos do Tchaikovsky, isso explica, é uma recomendação dele, e ele faz isso. Isso explica porque as crianças gostam tanto do que ele escreve. Ele tem no início de um capítulo que chama Língua Infantil, e ele dá alguns exemplos de conversas de crianças que ele escuta. Veja que ele escuta a língua infantil. Isso é uma dica primordial para um escritor. Uma dessas conversas, são várias que ele coloca aqui, eu vou pegar uma só para vocês entenderem do que eu estou falando. Aqui na página 19. Ele fala, a conversa, o diálogo. Babá, o que é esse tal de paraíso? Aí ela responde, paraíso onde tem maçã, onde tem pera, onde tem laranja, cereja. Aí, tá, entendi, o paraíso é uma compota. Então, ele escutava essas loucuras adoráveis e das crianças, da fala da criança, né, que faz sentido no mundo infantil. E é esse tipo de... Aqui estão falando, esse livro foi traduzido para inglês? Não sei, não tenho certeza. Talvez alguns ensaios, eu posso tentar procurar para vocês, tá? Eu vou falar mais de toda essa poética e dessa percepção de Tchaikovsky, mas não muito hoje. Hoje eu vou falar só de alguns detalhes, senão a gente não chega no fim da aula. Porque é muito profundo, né? Aí eu poderia fazer um curso sobre o Tchaikovsky, por exemplo, tá? Mas, além desse ponto de vista da criança que é preservada, dele perceber a linguagem infantil, ele também entendia que é na poesia que estava o interesse, no ritmo da poesia, tá? No ritmo da poesia. Então, ele teve uma filha que também foi escritora, se chama Lídia Tchaikovskaya. E ela escreveu memórias que já são conhecidas, mas também memórias, aqui o livro para vocês verem, memórias de sua infância. E ela contou memórias quando ela era aqui, não sei se é aqui. Ela contou as memórias como que o pai a educava nessa época, na época que ele ainda não era escritor para criança. E ela falava da importância da poesia. Ele lia poemas recitava. Ele
recitava poemas para os filhos sem explicar nada. As palavras podiam ser difíceis, isso não fazia a menor diferença, porque ela entendia. Você vai se inscrever no curso sobre Tchaikovsky, eu vou ter que ainda preparar o curso. Mas, enfim, ela entendia o poema pelo ritmo. Vocês percebem? Entendia o poema pelo ritmo. Gente, vocês são ótimos. Sabrina, Lucas, Paulo. Isso eu acho muito refinado. Eu acho um pensamento muito refinado sobre educação, sobre poética, sobre poesia. E ele fazia questão de dizer que o escritor para criança, porque ele não é que é um escritor de segunda categoria, não. Ele tinha que ser muito mais escritor que o escritor voltado para o público adulto, né? Eu gosto de uma fala da Tatiana Belin, que eu não lembro exatamente a palavra, que ele fala boa obra, né? Para gente pequena e para gente grande. Tá? Então, assim, são literatos, são personalidades que percebem essa complexidade que é o mundo infantil. E como ele pode ser interessante do ponto de vista da linguagem. Né? Porque, assim, quando eu comecei a estudar literatura infantil, eu percebi que ainda hoje tem muito preconceito, né, nesse universo. Não é uma coisa que ficou completamente para trás. Não sei se vocês estão de acordo com isso. Mas, enfim, só um pouquinho falando de forma muito genérica da poética de Tchaikovsky para o mundo na esfera infantil, da poesia infantil. Outro ponto que eu vou mostrar para vocês do Tchaikovsky se chama Tarakanishi. Temos tradução para o português, eu já vou falar sobre essa tradução e já vou entrar na questão da animação que vocês falaram. Essa tradução que eu vou ler para vocês um trechinho é de Aurora Fornoni Bernardini. A Aurora Fornoni Bernardini, ela é uma das nossas tradutoras mais formidáveis. Ela também entrou no departamento de russo a convite do professor Boris Schneiderman e certamente também é um dos expoentes da difusão da literatura russa no Brasil. O que significa isso? Que ela escreve muito sobre literatura, ela traduz, ela formou muitos alunos. E é minha supervisora atualmente também nesse projeto. E ela tem uma coisa em comum, a professora Aurora, com o Tchaikovsky, que ela escuta, ela realmente escuta a língua. Eu tenho certeza disso. Eu vou ler e depois eu conto um pouquinho o enredo, tá? A tradução do título, isso é importante para vocês entenderem. Tarakanishi, em russo, seria algo como baratona. Barata em russo é tarakan. Tá? E como é que a professora Aurora resolveu esse problema? A professora Aurora, Maria Vragova, que esteve de acordo com isso. Barata em russo é no sexo masculino, no gênero masculino, e barata no gênero feminino. Para não perder o som do russo, para que fosse mantido o gênero, ela traduziu por Tarakan, o bigodudo, que ficou muito bom, não só porque tem essa questão lúdica, porque as crianças adoraram, mas porque a barata aqui, ela é um tirano, né? Ela é um tirano. Vamos lá. Vou ler para vocês sentirem, mesmo que a tradução, mas a tradução está ótima, e depois eu explico. Andavam os ursos de bicicleta, depois vinha o gato de trás para frente, depois os mosquitos no balão, ciris iam montados no manco do cão, os lobos na eguinha, os leões no fusquinha, as lebres no bonde, o sapão na vassoura. Vão dando risada, comendo cocada. Mas lá vem do portão um monstro gigante, alazão de bigode. Tarakan é seu nome, barata, baratona, baratão. Bom, o que acontece nesse... Qual que é o enredo aqui? A gente tem uma situação de calmaria, como acontece... Deixa eu ver que tem uma dúvida. O pessoal está encontrando material em inglês, muito bom. E aí vão mostrando vários animais, né? Elefantes e macacos e os ciris, como vocês perceberam. Aí que chega para instaurar o caos, a barata. Sim, é um ser insignificante, mas isso tira a paz de todos os animais que entram em pânico.
Então, cada animal tem a sua fala, são sempre muito saborosas, até que vem o Salvador. O Salvador é a versão que, se no conto, o crocodilo era o Vânia, o menininho, acho que ele tinha 9 anos, aqui a gente tem um pardal, um pequeno pardal. O que ele faz? Ele vai lá e engole a barata. E aí, o fim, de novo, um grande banquete, né? É claro que sempre quando eu resumo as histórias, elas ficam bem sem graça, mas assim, o conto é saboroso do início até o fim. E eu vou ler só o finalzinho, porque é muito lúdico. Assim, todos os animais em festa, já não tem o tirano, já não tem a barata, e aí começa todos os animais e chega a vez da elefanta. E a elefanta bamboleia tão atrevida que a lua rubra lá no céu treme toda, espavorida. E na pobre da elefante, cambalhota e cai rasante. Isso tudo deu trabalho, foi preciso da charneca tirá-la e depois no céu, de novo, pregá-la. Tem um desenho famoso, eu não vou mostrar esse desenho, mas depois eu posso mostrar mandar o link, tá? A gente vai ouvir a voz do Tchaikovsky lendo um pouquinho desse poema, porque hoje eu quero que vocês saiam com uma impressão de que nova música é essa, tá? De novo, do mesmo jeito que todo mundo sabe de cor o crocodilo, não tem nenhum russo que eu conheço que não saiba o início desse poema, pelo menos, que é Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед. Gente, é muito, muito conhecido mesmo. Mas agora eu quero que vocês escutem a voz do autor. O bom que autores que não morreram há tanto tempo, a gente tem esse privilégio, né? Vamos lá. Тараканище. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед, а за ним комарики на воздушном шарике, а за ними раки на хромой собаке, волки на кобыле, львы в автомобиле, зайчики в трамвайчике, жаба на метле. Едут и смеются, пряники жуют. Que delícia ouvir. Ele devia ser um contador ótimo. Então, a filha dele fala justamente isso, que ele lia, ele recitava poemas dificílimos, que não era para uma criança entender, e eu também acho. O ritmo é interessantíssimo mesmo, Lucas. E ela entendia pelo ritmo, pela forma como ele lia, pela construção do poema, né? Pela métrica, pelas rimas, e que são detalhes muito importantes para a poesia russa, né? Enfim, isso é um pouquinho do Tarakan, e eu quero falar um pouquinho da história da publicação, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso de alguma forma. Antes de falar sobre isso, eu queria mostrar, essa aqui é a capa do primeiro, esse aqui de 23, da primeira edição do livro, porque vocês lembram que eu falei para vocês que foi em 21 que se criou a editora Raduga, né? Arco-Íris, que é a editora que reuniu a nata dessa nova geração. E os primeiros 2 livros dessa editora, eu vou falar bastante delas na nossa última aula, foram os 2 livros do Tchaikovsky, Tarakanish e Moidadir, que é uma pia com feições humanas que corre atrás de um menino sujinho. Mas, enfim, também muito conhecido como todos os outros poemas de Tchaikovsky na Rússia. Tá? Eu queria falar só um pouquinho dessa tradução e desse processo da publicação do Tarakan, o Bigodudo, no Brasil. O que aconteceu? Esse aqui é o livro, ele é um livro de artista, tá? Com ilustrações de Fábio Flax, e o livro foi criado pela Fabíola Notari, né? Que é uma artista plástica também. Como que surgiu esse projeto? Houve uma mostra de animação, vocês chegaram a acompanhar isso? Uma amostra de animação russa. Alguém viu? Correu o Brasil essa amostra. Bom,
Essa mostra de animação, ela foi lançada em 2016, ela é de uma produtora chamada Ars Evita. Bonito, ficou bonito o livro. E essa produtora é dirigida pela Maria Vragova, que traduziu o poema com a professora Aurora, e pelo pianista Luiz Gustavo Carvalho. E aí, eles convidaram, como eu trabalho na editora Kalinka, eu sou editora da Kalinka, eles convidaram a Kalinka para fazer a edição conjunta desse livro, porque eles iam mostrar o desenho na animação. E eu fiquei encantada com o projeto e convidei o Fábio, alguém falou das ilustrações, que é um artista magnífico, né? E a gente fez esse livro. Então, assim, eu editei o livro, mas obviamente o livro foi feito por essa equipe incrível, mas eu tenho muito prazer de mostrar esse trabalho. E eu também trouxe mais um momento que me deixa bem emocionada, que eu consegui entregar esse livro para essa senhora. Quem é essa senhora? Essa senhora é uma bibliotecária que trabalhou junto com... O pessoal gostou do livro, que bom. Vou contar para eles. Essa senhora, ela foi bibliotecária numa biblioteca que o Tchaikovsky criou do lado da casa de veraneio dele, em Peredelkino. Isso aí já nos arredores de Moscou, já em outro momento da vida dele. Essa casa, essa dacha, ela virou Museu Tchaikovsky, e do lado tem essa biblioteca, que foi criada por ele. Ele é uma biblioteca infantil, e essa senhora trabalhou lá desde o início. E aqui, essa senhora e essa aqui é uma especialista em Tchaikovsky abrindo o livro, né, que eles receberam. Então, aí a história da publicação do livro, né, Tchaikovsky agora também no Brasil. Aliás, tem outras coisas do Tchaikovsky no Brasil, eu já falo para vocês. Então, quem se interessar por animação russa, eu não sei quando eles vão fazer esse projeto de novo, mas surreal, eu fico bem emocionada com essa... É bonito mesmo, foi um momento incrível para mim, na verdade, mostrar e conhecer, é um museu pequenininho, mas crianças da Rússia inteira vão para lá. E a Natália aqui, Pradonova aqui, ela sabe tudo de Tchaikovsky. Enfim, sobre animação russa, quem perguntou, se eu fosse vocês, eu procuraria o catálogo dessa mostra, que aconteceu em várias cidades do Brasil, e quem sabe aconteça de novo, e lá tem vários artigos sobre animação russa, tá? E uma dica, Yuri Norstein, se vocês puderem assistir os desenhos de Yuri Norstein, vocês não vão se arrepender. Tá? Então, dá uma olhada na mostra de animação russa no site da Ars Evita, para quem que me perguntou sobre animação russa. Tá? Imagina, Sabrina. Eu queria falar também de uma outra consequência desse projeto, que é uma oficina infantil que a gente deu baseado nesse livro, mas eu vou falar no fim da aula se der tempo, porque eu estou com medo de não conseguir falar tudo que eu queria, tá? Então, se der tempo, eu volto e apresento essa oficina, que também é uma consequência desse projeto, tá? Quem se interessar pelo Tchaikovsky no Brasil, o Tarakan vai ser reeditado, sim. Como é feito, a Fabíola, ela finaliza o livro um por um. Então, às vezes, demora um pouquinho, mas ela vai fazer mais. Gente, quem gostou do Tchaikovsky, além do Tarakan Bigotudo, eu vi que há 2 outros... Um não é um livro, ele aparece o nome na antologia O Caldeirão de Poemas 2, que foi organizada, adaptada e traduzida por Tatiana Belin, que eu não li ainda, não sei que poema é. E eu também não li ainda, que saiu em 2013, um poema chamado Barafunda, pela Mercúrio Jovem. Então, aí tem, pelo que eu vi, tem essas 3 obras de Tchaikovsky no Brasil, porque, afinal, é o autor russo mais lido para crianças até hoje, né? Mas eu acho que é um autor que vale a pena. Tá? Então, Tchaikovsky foi um dos grandes nomes, e o outro é o Marchak.
Você sabe que eles chegaram a trabalhar juntos várias vezes na editora Raduga, o Tchaikovsky, ele atraiu o Marchak era o editor de fato, ele era o redator-chefe, digamos, dessa editora. E ele também é o marco da literatura infantil russa dos anos 20. Ele veio de uma família judia de Voronezh e foi um rapaz prodígio, assim, poeticamente falando, ele recitava, ele escrevia, ele chamou tanto a atenção das pessoas que até chegou um crítico chamado Stasov, que resolveu cuidar da educação dele. E aí ele foi mandado para estudar no ginásio em São Petersburgo. Aliás, quem pagou os estudos dele foi Chaliapin, que foi um cantor russo, talvez, sei lá, o tenor mais conhecido da Rússia até hoje. E logo ele conheceu Gorky, o Marchak. Veja que Gorky era uma das figuras mais importantes na esfera educacional, né? E, aliás, em várias esferas. Ele chegou a morar com Gorky em Alta, porque ele sofria de tuberculose, então ficou lá um tempo se tratando. Enfim, ele saiu da Rússia por um tempo, ele foi correspondente, porque envolvido na causa judaica, viajou por um tempo, e logo que ele voltou, ele já ingressou na esfera infanto-juvenil. Teve uma primeira experiência foi no teatro, e depois ele criou esse estúdio da literatura infantil. Tá? Não sei se foi ele que criou ou se ele estava dirigindo. Enfim, em seguida, ele já virou editor-chefe da revista O Pardal, que depois ele renomeou com o Novo Robson, trabalhou na editora Raduga e virou depois editor-chefe da seção infantil da Cisdat, que era editora estatal em Leningrado, e em 1933 da editora Literatura Infantil. Lembra que eu falei para vocês que foi criada em 1933? Isso tudo eu estou passando essa listinha para mostrar que ele era, além dos poemas dele, que eu vou mostrar logo mais, mas que ele foi uma peça estratégica na organização dessa nova literatura. Gente, a literatura era, como eu falei, era uma questão de Estado, era uma estratégia do governo, havia investimento e era necessário que houvesse ilustradores, que houvesse novos escritores, etc. E ele foi uma figura importantíssima na atração dessas pessoas. Ele atraiu nomes para a literatura infantil super importantes, como Mandelstam, Shklovsky. Ele atraiu pessoas que não eram da literatura e que se tornaram clássicos da literatura dos anos 20, como Bianchi, Zhitkov, o Emilin, que era o irmão dele. Lembra do Zhitkov? Eu falei na aula passada. É o autor do Alyosha Patimutka, o porquê lá. Enfim, mas o Zhitkov escreveu muita coisa, ele é um bom escritor. E ele atraiu também os absurdistas, que eu vou falar do Harms hoje. Então, ele teve essa atuação que foi também fundamental, né? Sobre isso, se alguém se interessar, eu já esbocei um artigo que saiu na revista Rus, acho que foi a última, eu coloquei na bibliografia, se alguém se interessar, por essa atuação como editor, né, do Marchak. Agora, aqui duas fotos. O Marchak e o Gorky, né, e o Marchak aqui rodeado de pioneiros, em 57. Bom, falando um pouquinho da poética, aqui é uma apresentação, como eu falei, gente, isso é um curso introdutório, né, então estou tentando mostrar elementos mais representativos da poética de Marchak, que vai mais ou menos dos anos 20, ok? Um dado muito importante para a poesia de Marchak é a profissão dele de tradutor. Então, quem fala isso é o Kuleshov, é um crítico, saiu nessa revista aqui. Se alguém lê russo, eu aconselho muitíssimo. Uma revista sobre literatura infantil, que se fala você vai achar artigos sobre todos os temas, mas enfim, o Kuleshov mostra a importância da tradição inglesa e do processo de tradução e como esses elementos eles foram importantes para a produção dele, para a produção própria. Ele trouxe muito o elemento da cantiga, da parlenda. Você sabe que é uma parlenda, sabe? Que são aqueles versos muito facilmente assimilados, como hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimba de ouro, sabe? Cachimba de barro, aliás. Isso seria uma parlenda. E ele usa muito essa cultura popular nos poemas dele. O humor
está presente, humor e ironia, e ele usa um procedimento em vários contos, que é um procedimento que a gente, sei lá, ele chamou de efeito cumulativo. Eu vou mostrar um exemplo que eu acabei de falar, né? O jarro é de ouro, o jarro é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente. Isso seria um efeito cumulativo. E ele usa isso em um dos procedimentos principais do Marchak. E ele também como procedimento poético, ele usa a repetição, tá? Vamos mostrar um exemplo. Aqui é um poema chamado O Correio, tá? É dedicado a Boris Zhitkov, de 27. Eu vou ler rapidinho, depois eu falo um pouquinho do enredo. Quem é que bate a minha porta, levando uma bolsa tão grossa, e um 5 na placa de cobre, e o capes do uniforme? É ele, o carteiro de Leningrado. Vem registrada de Rostov para o camarada Zhitkov, uma registrada Zhitkov. Não tem ninguém assim, perdão. Onde se encontra o cidadão? Mas vou ontem para Berlim. Lá veio o carteiro alemão, com a última carga na mão. Como um dandy vai assim, um boné de abacarmim, carta Herr Zhitkov agora, de número 6. Ontem às 11 horas, Zhitkov partiu ao país inglês. Pela Bobk Street, vai ligeiro Mr. Smith. Azul correio é seu cap, e um palito ele parece. Sob os óculos o porteiro, repara no nome inteiro e fala: Boris Zhitkov, para o Brasil se mandou. O vapor vai partindo, em poucos momentos o povo cheio de malas ocupa os compartimentos. Mas a uma dessas cabinas, malas não são conduzidas, e lá vai justo quem? O carteiro e sua carta. No Brasil, sob as palmeiras, do calor vem a canseira, sai andando Dom Basílio, o carteiro brasileiro. Na mão leva uma carta, amarrotada extravagante, no selo vai uma marca da posta de lugar distante. Sob o nome se vê um lembrete, dizendo que o destinatário no Brasil já não está presente, partiu de volta a Leningrado. Bom, gente, vocês perceberam a brincadeira, eu pulei vários trechos, porque é um pouco grande o poema, mas é isso, o carteiro sai atrás do Zhitkov. Gente, às vezes eu falo Boris, Baris, em russo é Baris, mas eu falo Boris, enfim, me confundo todo, já não sei mais o que falar, mas vocês entenderam. Mas o poema conta a história desse carteiro que está indo atrás do Zhitkov, e o Zhitkov vai viajando pelo mundo. Então, cada hora ele mostra o carteiro de um país diferente, até que o círculo se fecha, essa estrutura circular é comum também na obra dele, e ele acaba de volta a Leningrado. Então, o efeito é cumulativo, tem muito humor, e também tem alguns elementos que eu falei na aula passada. Isso não aparece muito em Zhitkov, mas aparece em Marchak. O internacionalismo, né? A gente está vendo esse carteiro em várias partes do mundo, e também a profissão. Na verdade, o herói aqui não é o Zhitkov, não. O herói aqui é o carteiro, vocês perceberam? E eu não sei, é muito saboroso também a ouvir esse poema em russo, tá? Mas eu não vou mostrar esse poema, não. Eu vou mostrar outra coisa para vocês. Eu achei curioso, apareceu o carteiro brasileiro. Aqui a gente vê as ilustrações de Tsekhanovsky, que é um outro mestre do construtivismo russo. Eu vou falar dele depois. Eu vou mostrar, segundo os biólogos, eu estou mostrando só alguns detalhes. Mas o Valery Sagin, um crítico e escritor russo, ele acha curioso essa presença da literatura do Brasil, da imagem do Brasil nos anos 20, porque isso acontece em outras obras. E ele sugere que talvez isso tenha a ver com um poema que o Marchak traduziu, tá? De Kipling, que a versão russa foi chamada No Distante Amazonas, na Dalhoka e Amazonki, e esse poema acabou virando trilha sonora de um desenho de 81, tá? Então, ele acha que talvez tenha sido essa tradução que tenha originado essa presença do Brasil nos anos 20. Eu vou mostrar outro exemplo, e também apareceu em obras para adultos. Sobre essa música, ela ficou conhecidíssima, né, baseada nesse poema, nessa tradução de Marchak, tão conhecida que eu vou mostrar para vocês um trechinho. Aqui começa falando que no distante Amazonas, onde eu nunca estive, para onde eu nunca fui, e por aí vai. Mas é só para vocês ouvirem um trechinho. Qualquer russo conhece também essa música. Só que está um pouco baixa a gravação, tá? Um pouquinho de paciência.
на далекой Амазонке не бывал я никогда. Никогда туда не ходят иностранные суда. Только Дон и Магдалина, быстроходные суда. Только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию. И я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Никогда вы не найдете в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах. Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию. И я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Vocês conseguiram ouvir? Sim. Ah, que bom. Bom, gente, eu só mostrei isso como uma curiosidade, mas é que eu gosto de ver o percurso, como a cultura ela é viva e espontânea, né? Então, enfim, mais um exemplo de um poema de Marchak, antes de passar para o Harms. É uma perguntinha. Caroline gostou. Gente, existem vários contos do Marchak, de repente até mais famosos que esse, mas eu gosto muito. Aliás, não são todos famosos, esse também é famoso. Mas eu só estou mostrando uma parte da poética, lembrando, tá? Eu estou deixando de falar os contos de animais, enfim, eu estou fazendo uma seleção para mostrar o procedimento. Esse também ele vai usar a repetição e o efeito cumulativo. Qual que é a história aqui? Aparece uma senhora burguesa, a gente vê que é burguesa pelo vestuário, tá? E ela é gorda também. Isso é engraçado que tem muitos textos relacionando a gordura com a burguesia, o antigo regime. E, enfim, é super curtinho esse poema, eu só mostrei o início, mas é uma dama que entrega a bagagem, né? Que ela viaja, e ela está rodeada de coisas. Então, ela tem um sofá, uma mala, uma maleta, um quadro, uma cesta, uma malinha de papel, uma embalagem e um pequeno cachorrinho. Em russo vai soar mais ou menos assim: divan, chemadam, sakvoyage, cartino, carzino, cartonco e malinko sabachonko. E o que é muito bom isso. Fica ruim em português, por isso que eu nem tentei traduzir. Mas o que o Marchak faz? A cada movimento dela, enfim, ela recebe lá os comprovantes que entregou tudo isso. Ele repete: divan, chemadam, sakvoyage, cartino e por aí vai. Aí ele entrega, o entregador põe as malas onde tem que colocar de novo. Divan, chemadam, sakvoyage. Então, essa burguesia cheia de coisas, assim, parece que as coisas vão aumentando pela listagem que vai se repetindo, por essa repetição. Aí vai um efeito cumulativo pela repetição, tá? E no final o cachorrinho escapa e eles trocam por um cachorrão e o entregador fala: cresceu. Mas, assim, a questão do humor, vocês percebem que tem a ver muito com a construção, né? Com a construção da linguagem. Então, acho que isso é um elemento importante do Marchak nos anos 20. Tá? Mais um exemplo para vocês. Essa ilustração que vocês estão vendo aqui, essa coisa maravilhosa, é do Lebedev. Lebedev é mestre, e eu vou falar dele na aula que vem. Tá? Essa aqui também é da editora Arábiga, de 1926. Ok? Como eu falei para vocês, o Marchak ele estava envolvido em vários projetos editoriais, e um deles é a revista Yosh, Ouriço.
Essa revista, ela nasceu nos corredores da editora, né, estatal, da sede infantil, que ficava aqui em São Petersburgo. E nessa edição número 1, essa aqui, foi a primeira edição, foi a edição de estreia do primeiro poema de Daniel Harms. Eu não sei se vocês já leram alguma coisa de Harms. Alguém? Enfim, o Harms é de uma geração, eu resolvi falar do Harms, podia ter falado do Vedensky, podia ter falado de outros poetas dessa geração, mas eu tenho um pouco mais de intimidade com o Harms, por ter estudado Harms, e uma resposta. Tá, só para ter uma ideia. O Harms, ele é de uma geração, ele é bem mais novo que o Marchak. Ele tinha no Marchak um grande mestre. Ele não era um escritor para crianças. Ele foi um dos fundadores do que hoje já se entende como o último grande movimento círculo da vanguarda russa, que é o Oberil. Tá, foi ele, o Vedensky, o Bakhtin e Zabolotsky, etc. Por que eu falo porque hoje se entende? Porque se você fosse estudar a literatura russa infantil dos anos 20, 30, o Harms seria apenas meramente citado, assim como o Vedensky, assim como vários integrantes desse grupo que passaram, que o Marchak percebeu que eles iam ser bons escritores para crianças, e ele não estava errado. Porque toda a produção voltada para adultos, o Harms, com exceção de 2 poemas, foi proibido. Tá? Então, depois que, com o fim da União Soviética, começaram a estudar o material que o Harms deixou, e aí sim percebeu-se a grandeza desse escritor. Tá? Então, hoje em dia se sabe que o Harms fez parte desse que foi um dos últimos, o último grande movimento da vanguarda russa. Quem estudou o primeiro a fazer um doutorado sobre o Harms é o Jean-Philippe Jacquard, né? Ele escreveu uma obra magistral, deve ter em francês, ele é suíço, tem russo, mas tem em francês também. Tá? O Harms para adulto é impossível estudar o Harms sem pensar no sistema estético e filosófico dele, e eu não vou poder falar sobre isso nesse curso, né? É um negócio super complexo, mas eu vou dar pelo menos um trechinho para vocês sentirem o que é o Harms nos anos 30, tá? Para adultos. Eu vou ler, rapidinho. Havia um homem ruivo que não tinha olhos nem orelhas. Ele também não tinha cabelo, de modo que só poderíamos chamá-lo de ruivo condicionalmente. Ele não podia falar porque não tinha boca, e também não tinha nariz. Não tinha sequer pés e mãos, não tinha barriga, não tinha costas, e espinha dorsal também não. Nem mesmo vísceras ele tinha, ele não tinha nada. De modo que não está claro de quem estamos falando, pois o melhor é não falarmos mais dele. Pois é, isso aqui é uma das miniaturas do Harms, ele escreveu várias, ele foi o mestre do humor e da prosa curta. Isso aqui você vê um personagem se dissolvendo na frente de vocês. Ele é genial, mas ele não conseguia sobreviver com essa literatura. Ele nem podia publicar. Nessa época, ninguém lia isso que ele escrevia. Tudo foi salvo por milagre, afinal, por fim. Não vai dar para contar essa história, mas aí temos um pouco, para vocês sentirem um pouco que foi o Harms, além dessa figura absolutamente excêntrica que ele foi. Ele era um homem muito alto, ele se vestia como um dandy, e o vestuário soviético mudou muito, ele se destacava naturalmente. Ele tinha trejeitos estranhos, ele tinha tiques, ele era meio corcunda, ele fazia passes de mágica. Gente, ele era arte, como falava o amigo dele, o melhor amigo Vedensky. E ele então, começou a escrever para crianças, atraído por Aleinikov, atraído por Marchak, e era uma forma de sobreviver. Dizem, ele mesmo escreveu, que não gostava de crianças. Eu não sei se gostava ou não gostava, eu só sei que as crianças adoravam Harms, adoravam. Os escritores, eles iam se apresentar, eles iam para as escolas, eles iam para as bibliotecas e liam as suas obras. E imagina o Harms, dizem, né, não podemos saber, que ele era um recitador incrível, mas ele chegava e lia obras como 2 que eu vou mostrar para vocês, sem abrir um sorriso. Ele fazia alguns passes de mágica lá e lia, muito sério.
E as crianças, se apaixonavam pelo Harms. Aliás, assim, a figura excêntrica do Harms apaixonava todo mundo em São Petersburgo. Obviamente que ele não era famoso como Mayakovsky, que enfim, era uma figura pública, mas ele localmente, nos círculos pelos quais ele circulava, ele era muito amado. Malevich gostava muito dele, Anna Akhmatova, a grande poeta, ela conheceu todos os Oberiútia, gostava de todos, mas ela falava que o Harms é o único capaz de voar. O Vedensky também é um escritor incrível, hoje em dia ele é extremamente considerado pela crítica, também só foi descoberto com o fim da União Soviética, mas não vai dar tempo para falar deles. Então a gente vai ficar nos três. E porque eu acho que a estética do Harms, ela lembra muito do Marchak em alguns pontos, por isso eu selecionei também. E aqui é uma autocharge do Harms. O Harms fez vários autocharges, autorretratos. Quem se interessar, eu escrevi um pouco sobre isso, está na bibliografia. E aqui uma frase das cadernetas dele, uma das cadernetas dele, que ele escreve que considerava o Vedensky, o Khlebnikov e o Marchak os seus grandes mestres. Tudo bem? Aqui eu vou dar um exemplo de um poema. Foi o primeiro poema que saiu naquela primeira edição do Ouriço, do Yosh, que eu mostrei para vocês. Essa aqui na tradução da professora Aurora Bernardini, depois eu falo o nome do livro para vocês. Tá? Vamos lá. Ivan Taparishky, Samovar. Ivan Ivanitch, o Samovar. Barrigudo, o Samovar. De 3 baldes, o Samovar. Balançando água fervente, bufando vapor fervente, irado por ser fervente. Despejava da torneira, do buraco para a torneira, da tigela na torneira. De manhã ele foi chegando, o Samovar ele foi chegando, o tio Peixe foi chegando. O tio Peixe disse assim, o vô Bebelo disse assim, o Chateau disse assim. Foi chegando o Samovar, a tia Cátia ao Samovar, com o copo ao Samovar. A tia Cátia disse assim, tá na cara, disse assim, também bebo, disse assim. Esse que chega o vovozinho, muito velho vovozinho, de chinelo vovozinho, e por aí vai. Aí vem um monte de gente chegando, vem de novo esse efeito corrente, o efeito corrente. Vovozinha chega, o pãozinho chega, o gatinho chega, o menino chega, e no fim no Samovar não tem água. É o Harms. Veja que o Harms, ele, diferente do... Imagina, Maia, tá tudo bem. Diferente do Marchak, do Tchaikovsky, ele não tem moral nenhuma. O Marchak, de uma forma ou de outra, tem, não é a moral soviética, mas tem, que o menino para ser valente, e etc. O Harms é uma coisa que ele é completamente amoral, né? É muito raro achar uma literatura infantil sem nenhuma questão moral relacionada. Não é uma crítica ao Marchak, nenhuma crítica ao Tchaikovsky, são questões que são inerentes à literatura. Mas o Harms parece que estava em outro universo, assim. Então ele fazia esses poemas cheios de musicalidades, cheio de humor, enfim, é o Harms. Esse desenho aqui, pela ilustração da Ermolaeva, também outro grande nome das artes gráficas de Leningrado. Hoje, todas as ilustrações que eu mostrei da Escola Gráfica de Leningrado, como a gente vai ver na segunda, tá? Mais um exemplo de um texto do Harms, eu sei que a gente já está... Eu estou me adiantando aqui, mas vai dar tempo. Ele também escreveu... Hoje eu falei mais de poesia, mas eu precisava mostrar para vocês um trechinho desse conto que ele escreveu, que se chama Sobre como o Kolka Punk viajou para o Brasil e sobre como Piet Kirchhoff não acreditou em nada. Tá? Eu vou ler alguns trechos, não vai dar para ler tudo, mas porque o conto é longo. Mas vamos lá. Kolka Punk decidiu fazer uma viagem a um lugar distante. Vou para o Brasil, disse ele a Piet Kirchhoff. E onde fica esse tal Brasil? Perguntou Pietka. O Brasil fica na América do Sul, disse Kolka. Lá faz muito calor, vivem macacos e papagaios, crescem palmeiras, voam calibris, perambulam animais ferozes e habitam tribos selvagens. Tem gente chegando agora. Os índios, pergunta Pietka. Algo do gênero, disse Kolka. E como se chega lá? Perguntou Pietka. De aeroplano ou de navio, disse Kolka. E você vai de quê? Perguntou. De aeroplano ou de navio, disse Kolka. E você vai de quê? Perguntou Pietka. Vou de aeroplano, disse Kolka. E onde é que você vai arranjar um aeroplano? Perguntou Pietka. Vou até o aeródromo pedir um e eles vão me dar, disse Kolka. E quem é que vai dar um aeroplano para você? Perguntou Pietka.
Eu conheço todo mundo lá, disse Colca. E quem é que você conhece lá? Perguntou Pietzka. Várias pessoas, disse Colca. Você não tem nenhum conhecido lá? Disse Pietzka. Não, eu tenho, disse Colca. Não, não tem, disse Pietzka. Não, eu tenho. Não, não tem. Não, eu tenho. Não, não tem. Colca, Punk e Pietzka decidiram ir ao aeródromo na manhã seguinte. Durante o conto, vocês podem imaginar que esse diálogo cômico aqui, bem clássico, um procedimento bem clássico, ele se repete, né? É hilário. Aí eu só vou ler mais um trechinho final, obviamente que eles vão ao aeródromo, eles falam com o piloto, eles querem o avião de emprestado e por aí vai. Aí eu vou ler só mais um trechinho. Colca, Punk e Pietzka foram de aeroplano ao Brasil, e foi muito interessante. O aviador ficou sentado no banco da frente e só dava para ver seu capacete. Tudo estava muito bom. É verdade que o motor fazia tanto barulho que ficava difícil falar, mas olhando para baixo era tudo tão amplo de perder o fôlego. E na terra era tudo tão pequeno e parecia que uma coisa estava virada para a outra do lado errado. Pietzka gritou a Colca. Olha que cidade toda tortinha. O que? Grita Pietzka. Cidade, grita Colca. Não ouço, grita Pietzka. Que Basílio, grita Pietzka. O quê? Grita Colca. Falta muito para chegar ao Brasil, grita Pietzka. O chapéu voou, grita Pietzka. Quanto? Grita Colca. Ontem, grita Pietzka. América do Norte, grita Colca. Navidade de... grita Pietzka. O quê? Grita Colca. De repente deu um vazio nos ouvidos e o aeroplano começou a descer. Gente, por aí vai. O conto sobre o Brasil nessa época, eu já respondo para você, Caroline. O conto por aí vai um nonsense, um absurdo. Eles vão para o Brasil, no Brasil do imaginário deles, ok? E é um conto de Harmes de 28. Obviamente que o Harmes continuou escrevendo para criança, porque era o único modo que ele tinha de sobreviver, mas ele teve que mudar um pouco o tom, porque, como vocês perceberam na aula passada, por uma série de acontecimentos que eu mostrei para vocês, não seria possível ele continuar escrevendo, porque para os soviéticos, para que serve isso aqui? Para que diversão? Para que o lúdico? Então, ele escreveu alguns contos mais didáticos, tá? Mas, assim, eu gosto. Mesmo os mais didáticos, eu gosto. Mas eu sou bastante suspeita, porque gosto muito de Harmes. Esses contos são do livro Sonhos Teus Vão Acabar Contigo, Prosa, Poesia e Teatro, tá? Da Kalinka também, 2013. Essa foto aqui é do Harmes, numa livraria, onde hoje é uma livraria, eu acho que era chamada Dom Quinig, a Casa dos Livros, e em cima ficava a sede das revistas, da redação, da Ouriço, da TIS, né, da TIS, que é a Pitacilgo, e das revistas para a qual ele colaborava. E lá todo mundo se reunia, os ilustradores, Alicia Quareta, Glebova, enfim, o Harmes, o Vedensky, e essa é uma foto dele de lá. Bom, para quem gostou do Harmes, existem outras traduções, tá, para o português. Uma delas se chama Esqueci Como Se Chama, foi traduzido pelo Luiz Felipe Labac, tá aqui a Kozak Naif, mas eu acho que ainda dá para achar, de 2015, e tem um mestrado da literatura infantil de Daniel Harmes, Tradição e Modernidade, de Bianca Alves da Paixão. Vocês podem encontrar na biblioteca da USP, tá? Para quem quiser, ela também traduziu alguns contos. O Harmes, ele agora é super cultuado, né? Tem vários adoradores aí pelo mundo, aqui principalmente em São Petersburgo. Tá? Tem, para vocês terem uma ideia, tem um festival, e aí baseado na obra dele, na única novela, por exemplo, A Velha, que eles fazem um itinerário seguindo as ruas que aparecem na novela pela cidade. Isso assim, é um espetáculo andante. Assim. Tem várias peças meio de vanguarda em São Petersburgo, porque ele é de São Petersburgo e a cidade sempre foi muito presente na obra dele. Nessa obra, ele é considerado o precursor do absurdismo russo mesmo. Mas morreu muito mal, tragicamente, como vários membros dessa geração. Todos começaram a ser perseguidos em 1937, tanto que o Marshak, ele
ele abriu mão, ele se desligou dessas atividades editoriais e foi para Moscou, continuou trabalhando como literato, mas assim, ele por ser, eu acho, uma pessoa muito... não sei como ele se salvou, na verdade, mas assim, vários não se salvaram. O Harms infelizmente, foi um deles. Ele foi preso em 31. Nesse momento, em 31, a violência do período stalinista ainda não estava no auge, não estava. Então, assim, essa primeira prisão não foi, ele não teve uma violência física tão forte, mas ele ficou exilado numa cidade, ele tinha que ficar exilado antes de voltar para Petersburgo, e lá colocaram ele num porão, e ele não tinha dinheiro, e ele começou a enlouquecer. Esses 6 meses foram terríveis para ele, terríveis. A gente sabe pelo diário das cadernetas, ele virou hipocondríaco, foi muito difícil. Só que aí em 31 ainda vai, mas depois em 41, aí já era. Aí ele foi preso, aí era um período que qualquer um podia ser preso, ainda mais que ele já tinha sido preso uma vez. Era uma época em que as pessoas ficavam denunciando umas às outras, às vezes para se proteger, e foi uma coisa, uma bobagem, porque falaram que ele falou mal da Rússia, enfim. Eu já vou responder vocês. No fim, ele acabou preso numa cela psiquiátrica e morreu de fome no ano seguinte. Foi uma morte foi uma pena. O Vedensky também morreu, o melhor amigo dele, também é um escritor gosto muito da linguagem dele para criança. Vários morreram. Nikolai Lenikov, que ele era um bolchevique ferrenho, e mesmo assim ele foi preso e, enfim, acusado de trotskismo e por ser contra-revolucionário. Nessa época, nada podia ser pior do que ser acusado de trotskismo. Enfim, foi uma leva de pessoas aí que, infelizmente, a Rússia perdeu. Mas a gente, por sorte, se eu tivesse mais tempo, eu explicava, mas a gente tem a obra de Harms. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês, eu vou responder as perguntas, mas antes eu vou mostrar para vocês um filminho muito rápido de um conto que o Luiz Felipe Labac, ele também é cineasta e tradutor do russo. E ele fez, né, na época do lançamento, ele gravou um dos contos e ficou ótimo. Eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Você foi ao zoológico? Fui. E viu o leão? É aquele com uma tromba? Não, esse é o elefante. O leão é diferente. Ah, com 2 corcovas. Também não. Com uma juba. Com uma juba e um bico? Mas que bico o quê? Com presas. Com presas e com asas. Não, isso não é um leão. Então é o quê? Isso eu não sei. O leão é amarelo. Ah, sei, amarelo, quase cinza. Não, mais pra vermelho. Com uma cauda? Isso, com uma cauda e garras. Com garras e do tamanho de um tinteiro. Mas que raio de leão é esse? Isso está mais pra um rato. Ficou louco? Não existe rato com asa. E esse aí tem asa? Tem, ué. Então é um pássaro. Eu também acho que é um pássaro. Mas eu estava falando sobre o leão. Eu também, sobre o pássaro-leão. E por um acaso, o leão é um pássaro? Acho que sim. E ainda por cima, pia, desse jeito. Sério, ele é assim, cinzentinho e amarelinho? Isso, cinzentinho e amarelinho. É com uma cabecinha redonda? Com uma cabecinha redonda. E voa? Voa. Então já sei. Isso é um pintacilgo. Isso é, um pintacilgo. Mas eu perguntei sobre o leão. Ah! O leão eu não vi. Eu vou ver as perguntas agora. Vocês ouviram bem? Porque está bem baixinho, né? Eu gostei muito dessa. O Luiz Labac tem outros filmes, vocês podem procurar. Bom, vou falar para ele. Deixa eu ver as perguntas.
Eu pensei que eu faria uma aula mais longa, gente, mais curta, para a gente conversar mais, mas eu acabei até cortando coisas, mas eu espero que tenha dado para entender um pouco dessa nova poesia dos anos 20, tá? Havia outros escritores, tá, gente? O Machado trouxe muita gente, como eu falei, e várias poéticas diferentes. Os dois eu teria que falar, inevitavelmente, né? Tchaikovsky e Marchak, e o Harms aí como um exemplo. Vamos ver, eu vi que vocês fizeram algumas perguntas. Isso, exatamente, o Bob Wilson fez essa versão da velha, infelizmente eu não vi essa peça, falaram que é maravilhosa, eu adoro o Bob Wilson, mas ele usou a velha, a única novela que o Harms escreveu, de 39, ela é brilhante, e para adulto, para o público adulto, e também ele usou, pelo que eu vi, ele usou alguns trechos das miniaturas, pelo que eu pude ver pela internet, e ele usou como cenário um desenho que o Harms fez com a Alicia Pareto. Vocês lembram que eu mostrei para vocês as cenas de 1917? O Harms era apaixonado por ela por uma época. A vida do Harms era bem cheia de altos e baixos emocionais. O que mais que vocês me perguntaram aqui? O Homem Ruivo. Não, o Harms realmente ele tem uma linguagem muito, muito contemporânea, né? Ele tem conto que é uma frase. E ele era totalmente peculiar, né? Ele estudava magia negra, ele estudava cabala. Gente, Conhece algum artigo que fala do mundo imaginário dos russos sobre o Brasil nessa época? Olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu já vi isso. Se eu não me engano, talvez seja da Helena Vassina, não sei se da Natália Quinteiro. Eu vi isso em algum momento, mas eu posso procurar. O Sagen, que eu falei para vocês, que comentou sobre esse imaginário, não foi à toa que eu mostrei o Brasil de novo. Eu acho que é uma coisa que tem a ver com Marchak, que tem a ver com... Eles eram... Enfim, o Harms, ele gostava muito do Marchak. O Sagen, ele acha que talvez tenha a ver com essa tradução, mas obviamente que foi uma conversa, assim, eu não sei se tem um estudo, mas é interessante saber, né? Você se encantou. Não, o Harms Bom, eu sou muito suspeita que eu estudei o Harms, enfim, meu doutorado é sobre o Harms, se alguém se interessar, também tem na biblioteca, se alguém tiver paciência, não tiver mais o que fazer da vida, pode dar uma olhada no meu doutorado. Mas eu não cheguei ao Harms sozinha, não. O Harms foi quem trouxe o Harms a primeira vez ao Brasil, que eu saiba, a primeira pessoa que falou foi o professor Boris Schneiderman, né? Eu já comentei mais de uma vez dele para vocês. E ele, enfim, passou para os alunos, passou a professora Aurora, que falou, você devia estudar os diários do Harms, e lá fui eu, porque eu discutiria com eles. E foi um processo intenso. O Homero Freitas de Andrade, ele também gostava muito do Harms. Tanto é que essa Bianca Alves da Paixão era aluna dele. Enfim, o Harms tem aí uns fãs, e o pessoal montou umas peças que até me procuraram. Ele tem algo de... Eu gosto muito. Agora eu queria estudar um pouco o Vedensky, que é amigo dele, também uma linguagem super de vanguarda, e vamos ver se eu consigo integrar na minha pesquisa de livros infantis. Gente, mais dúvidas? Você disse que o Harms não se considerava escritor para o público infantil, mas foi adotado pelo Machado comum, imagino que pela aceitação das crianças, obra dele. Na verdade, ele não era um escritor para crianças e passou a ser para sobreviver. Então, assim, o Harms, ele era um vanguardista, que a arte e a vida estão coisas totalmente interligadas. Então, para ele, ele já nem fazia arte quando ele escrevia, estava tudo muito misturado. Então, esse sistema estético filosófico dele era uma outra coisa. Mas, assim, eu acho que a literatura infantil dele tem vários pontos de encontro com a literatura voltada para o público adulto.
Veja, gente, é tudo muito complicado no Harms, porque nada que ele escreveu foi publicado, a não ser dois poemas na União dos Escritores Soviéticos no início da carreira. E o resto tudo ele escrevia para ele mesmo, ele lia para alguns amigos, então, assim, era muito complicado, isso tudo era tão misturado com a vida dele, e a gente tem, assim, muitas coisas que a gente nem sabe como ele teria preparado para a publicação, onde encontro mais sobre o sistema estético filosófico de Harms. Isso sim eu estudei, isso no meu doutorado vocês vão achar, no Jacquard, o Jean Felipe Jacquard. Tá? Eu coloquei a bibliografia no meu doutorado de vários autores que estudaram Harms, então dá uma olhadinha que pode te ajudar. Chama Mitologia Poética de Daniel Harms. Imagina, até segunda, Marina. Mais alguma dúvida, gente? Críticas, sugestões? Você quer que eu fale daquela oficina? Eu falo. Mas, gente, se alguém tiver tempo, compromisso, eu fico aqui. Quem quiser, eu falo da oficina. Mas, assim, a aula, assim, eu não vou dar mais nenhuma informação sobre... Ninguém vai perder, se eu sei que as pessoas têm compromisso, né? Mas eu mostro lá a oficina. Obrigada, Lucas. Gente, a oficina é o seguinte, depois que saiu esse livro, me chamaram para fazer uma oficina de crianças falando de literatura russa. Então, assim, como era o único livro que a gente tinha publicado, até segunda, Carolina, eu resolvi utilizar o Tarakanish. Então, a ideia é que a criança reconte a história. Tá? Mas não só isso, que ela reconte a história e em formato de livro. Então, eu chamei a Fabíola Notari, que criou um livro muito parecido, aqui, ó, um livrinho em branco, a criança recebe, tá? E o Fábio ensina as crianças um pouco de desenho, ensina a fazer um pardal. Então, a criança, ela tem contato com o poema do Tarakan, ela vê alguns trechos do desenho, porque eu achei que isso poderia ajudar. Depois a gente conversa um pouco com as crianças, falando um pouco sobre narração. Sei que elas saibam que eu estou falando sobre isso. Eu falo como que a criança pode contar uma história. Eu explico que a primeira pessoa e a terceira pessoa sem usar esses termos. E depois ela refaz, ela conta, ela faz o próprio livro e leva para casa o próprio livro. Então a ideia da oficina é essa. E aí a gente teve um convite muito especial do Festival Literário de Iguape, foi por meio de uma mãe que assistiu à oficina no Nibis Cultural, Bianca Santana, e aí no Festival Literário de Iguape eles atenderam muitas escolas, eram 10 escolas públicas, então a gente chamou a Marcela Schwab, a Rafaela Antunes, eu e a Fabíola fomos uma vez, mas assim, elas deram essa oficina para 400 crianças, gente, foi 400 crianças lendo Tarakan, desenhando Tarakan, e elas todas, por isso que eu falei que a linguagem da professora Aurora, ela tinha muita razão, porque elas se encantaram com o termo Tarakan, várias escreveram, e tem histórias hilárias, né, assim como eu pude perceber, eu levei essa oficina para o meu pós-doc, porque eu acho um lado prático bem legal, e a gente pôde perceber como a diagramação é um dado importante para a criança e a linguagem. Por exemplo, teve criança que matou o pardal, tem coisas geniais. Então, a história da oficina é mais ou menos essa. Não, a minha ideia é continuar com esse projeto, porque... Gente, ficou meio confuso, um pouco pessoal, né? Desculpa falar, nem queria falar muito da minha vida pessoal para vocês, mas é que, assim, eu sou editora da Kalinka e agora estou um pouco afastada para fazer uma pós-doc, mas a ideia é que essa oficina continue. A gente tem um projeto chamado Kalinka na Escola, e eu acho muito importante que a Kalinka, editora, se envolva de alguma forma na educação. E no meu pós-doc, o que eu fiz? Eu fiz a oficina ao contrário, eu fiz a oficina para crianças russas, só que baseada em um conto indígena de Monteiro Lobato. Então, sim,
A ideia é que continue, eu vou trabalhar isso no meu pós-doc, que eu vou apresentar esses resultados, eu vou mostrar esses livrinhos, mas depois a Fabíola e a Marcela, elas estão levando o projeto na Calinca. A gente é apaixonado por isso, né? Às vezes fica puxado, mas eu realmente quero que essa vertente floresça na editora, eu acho muito importante. A atividade não parou, Lucas, quer dizer, eu não tô fazendo na Calinca, mas a Fabíola e a Marcela estão. Mas depois talvez eu mostre mais, eu mostre os resultados. Eu mostrei aqui um caderninho e as crianças trabalhando, mas assim, eu reuni vários para o meu pós-doc e reuni alguns russos também. E ficou bom. Eu fico feliz. É um projeto que eu tenho muito carinho por ele. Obrigada, Natália. Gente, obrigada. Vou passar para a equipe, porque às vezes é difícil ir em frente, né? Então é bom ouvir um retorno de vocês. Mais alguma questão da aula de hoje? A escolha dessas escolas, na verdade, não foi nossa, né? Isso tudo tem a ver com a direção do Festival Literário de Iguape, tá? Eles que fizeram, foi uma organização excelente, a gente foi para Iguape e as escolas eram escolhidas por ele, a gente só pediu o material que a gente precisava, enfim, deu tudo muito certo. Eu fui apresentar uma vez só e fiquei apaixonada por aquelas crianças. Todo mundo falando Taracan, 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 Taracan. Mas também qualquer escola pode entrar em contato com a gente oferece oficina, assim, não precisa, é um projeto aberto que a gente quer que continue. Que bom que você gostou, Amanda. Eu também acho ótimo trabalhar com as crianças, Natália, eu acho que é importante. Eu nunca trabalhei com literatura infantil, nem com criança, mas a partir do Harnes, que eu conheci um pouco dessa literatura anos 20, 30, e com a reunião desse projeto do Taracão Bigodudo, eu olhei para lá. Desculpa a pergunta, você mora na Rússia, a família é da Rússia? Eu estou morando na Rússia agora, mas eu vou voltar mês que vem, fazendo parte só da pesquisa aqui, mas eu moro no Brasil. A minha família é da União Soviética, mas já está no Brasil há muitos anos. Não tem problema perguntar, não, Guilherme. Imagina, não é segredo. Eu trabalho com meu pai, na verdade. Que bom que você gostou, Ana. Vou falar para Marcela e para o Fábio, para a Fabiola. Até segunda. Bom final de semana para você também, Sabrina. Então, segunda a gente tem a nossa última aula. Toda vez eu prometo que vai ser uma aula menor, mas não acontece. Mas eu acho que na segunda vai ser uma aula mais concisa. A gente vai falar só de design, de livros e de editoras. Imagina. Obrigada, Ana. E tragam suas dúvidas na segunda. Eu realmente vou terminar um pouco mais cedo para a gente abrir um debate, né? Que bom que vocês estão gostando. Também é um prazer para mim estar com vocês aqui. Os contos eram muito engessados. Interessante esse ponto de vista, Andrelina. Até segunda, Cláudia Gil. Gente, do YouTube eu não sei como é que tá rolando lá, espero que esteja bem, assim, mas essa aula de hoje com certeza vai ser bloqueada, porque eu mostrei muito filme, então
eu acho que até amanhã já tiraram do ar, porque quando você mostra filmes mais de 1 minuto, normalmente o YouTube bloqueia. Mas quem conseguiu assistir na hora, pelo menos ajudou um pouquinho, espero, né? Até segunda, Paulo. Bom fim de semana para vocês. Maia, eu acho que sim, eu acho que não vai durar muito esse filme, não, porque eu mostrei muito filme. Então, acho que essa gravação vai até amanhã já tirar. Porque isso aconteceu na primeira aula e na segunda eu não mostrei filme. Então, acho que por isso eu mostrei só uma música, mas por 1 minuto. Eu preciso ver as regras no YouTube, mas eu também não queria limitar, eu queria mostrar para vocês, enfim. Mas também não é nada desesperador, porque eu vou tentar disponibilizar essas aulas em algum momento. Obrigada a você pela presença, Andrelina. Bom fim de semana para você também. Para vocês todos. Prazer o meu. Por nada, está sendo um prazer. Mais dúvidas? Ótimo fim de semana para você também, Maia. Até, Lucas. Obrigada pela presença. Gente, vocês sabem que eu sempre espero até o último convidado. Então, vou encerrar a Karen Emília, eu vou encerrar a transmissão. Tá? Obrigada pela presença de vocês. Se alguém tiver no YouTube, obrigada também. Tá bom? E até segunda.